Fala, queridos alunos, tudo bem? Sou eu de novo, o professor Davi. Hoje, ainda nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre, dentro das funções exponenciais, na sequência de aula que nós estávamos vendo, nós vamos falar sobre as equações exponenciais, como elas aparecem, as maneiras de resolver. Então a gente vai trabalhar bastante coisa na nossa sequência de aulas aí. Eu peço que você acompanhe as nossas aulas, assiste todas elas, para que você possa entender do assunto. Lembrando que nessas aulas aí nós vamos tratar de alguns assuntos aí que já passaram aí despercebido, ou vocês já esqueceram. Então se você de repente aí já esqueceu como é que faz uma equação de segundo grau, ou um sistema linear, fica na nossa aula que você vai relembrar como é que se faz. Beleza? Vamos lá? Então, bora lá! É o seguinte, equação exponencial, para a gente poder entender aí um pouquinho aí já sobre o que é uma equação exponencial. Bom, uma equação exponencial é toda equação que tem a incógnita no expoente, tá? O nosso x, ele tá lá na potência lá. Então veja bem, ó, 2 elevado a x é igual a 7. Então como o x está aqui em cima, ó, 2 elevado a x, isso é uma equação exponencial. Tá? Então a primeira coisa que a gente precisa identificar, quando é uma equação exponencial, tá? O x sempre está na potência lá em cima, lá, ó. Ou a nossa incógnita, pode ser x, y, qualquer letra que seja representada, sempre vai estar lá na potência, tá vendo? 5 elevado a menos x, 14 elevado a x mais 9. Tá? E por que é importante a gente descobrir ou identificar uma equação exponencial? Porque toda equação exponencial ela tem uma característica diferente, tá bom? De ser resolvida. Então se você quer saber aí sobre tudo, como é que se resolve as equações exponenciais, continua na aula até o final, para a gente poder tá explicando aí e verificando aí como que a gente vai fazer. Bom, primeira coisa que vocês precisam anotar aí, você que gosta de anotar aí as suas observações, anota aí, ó. Resolução de equações exponenciais. Algumas das equações exponenciais podem ser resolvidas escrevendo se ambos os membros da igualdade como potência de mesma base. Ou seja, se eu tenho aqui a elevado a x mais 1, que é igual a elevado a x mais 2, quando eu deixo na mesma base, eu aplico as propriedades. Como está na mesma base, aí teoricamente eu posso cortar, eu vou cortar as bases e aí fica só o que está lá em cima, tá vendo? x1 e x2, aí as incógnitas ou de repente a equação, vai ficar uma equaçãozinha de primeiro grau, tá? Então, veja bem, no exemplo anterior, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2 elevado a x e 7 elevado a 1. Se eu conseguisse deixar isso aqui na mesma base, eu ia cortar as bases, tá? Para poder estar resolvendo a equação exponencial, tá bom? Então, basicamente, a equação exponencial, nós vamos sempre estar deixando na mesma base ou trabalhar a equação na mesma base para que aí sim nós resolvemos o exercício, tá? Então, eu separei alguns exercícios aqui para a gente estar fazendo. Então, aqui eu coloquei já de uma maneira abstrata, tá bom? Ó, vamos resolver aqui essa equação, tá? Que é 1/3 elevado a x, que é igual a 27. Tá? Depois que a gente resolver essa equaçãozinha aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o passo a passo aqui, ó. Aqui eu já coloquei a resoluçãozinha aqui, que na verdade nós vamos deixamos na mesma base, tá vendo? Ó? Olha só aqui. Como eu deixo na mesma base, aí eu posso cortar. Só que a minha ideia é mostrar para vocês o passo a passo, como que eu cheguei aqui para deixar na mesma base aí, para poder cortar. Beleza? Bora lá? Vamos lá nos exercícios? Então, bora lá. É o seguinte, separei aqui um exemplo, né, de equação exponencial, e aí nós vamos tentar resolver aí da melhor maneira possível, tá? Então eu peço que você acompanhe aí a observação e no final faça os exercícios. Bom, resolver essa equação exponencial. Primeiro eu tenho 1/3 elevado a x. Ó, como a incógnita, o x está aqui em cima, já é uma característica, tá, da equação exponencial. Eu já sei que é uma equação exponencial. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou escrever ambos os membros da igualdade como potência de mesma base. Então, eu vou ter que deixar essas potências tudo na mesma base. Ah, professor, mas aqui é uma raiz. Como que eu vou transformar essa raiz em potência? Eu vou usar aquela propriedade de radiciação que eu expliquei para vocês nas últimas aulas, na aula 1, se não me engano, aí, então dá uma olhadinha nas aulas anteriores, vou deixar no link aí da descrição aí para vocês voltarem a acompanhar. Bom, é o seguinte, ó, primeiro, vamos copiar aí, eu tenho 1/3, né, elevado a x, que já está em potência. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso transformar essa raiz aqui de 27
raiz quadrada de 27 para uma potência. E aí eu peço que você lembre da propriedade lá, eu não me lembro como é que ela estava lá, mas digamos que eu tenho o número 2 aqui dentro, e aqui fora eu tenho o B, e aqui eu tenho o C. Bom, para transformar isso aqui em potência, você precisa lembrar o seguinte, quem está dentro vai para cima, como no caso aqui é o C, e quem está aqui ó, no índice da raiz, vem para baixo. Então o que nós vamos fazer aqui? Ó? Como é uma raiz quadrada, eu sei que o número que está aqui é o número 2. E aqui dentro, como é 27, não tem nada, eu sei que está o 1. Porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou escrever o 27 aqui. Como é uma raiz quadrada, eu vou colocar o 2 embaixo. Como não tem nada lá, coloco 1. Então, já comecei a trabalhar aqui a minha equação para que ela fique em forma de potência. Só que a base ainda não está igual. Eu preciso trabalhar e entender. Primeira coisa que eu preciso analisar aqui, ó, 1/3 e 27. Para deixar a mesma base aqui, eu vou precisar ainda de uma outra propriedade, porque eu sei que o 27 está na tabuada do 3, e aqui aparece um 3. Só que como que eu vou inverter essa parada aqui para deixar um 3 em cima aqui? Vou lembrar daquela outra propriedade que eu vou colocar no cantinho aqui, ó. Lembra de uma propriedade que o professor explicou lá? Quando eu tenho a elevado a menos n, aí a gente pega, coloca o 1 em cima e o a elevado a n fica positivo embaixo. É exatamente o que eu vou fazer aqui, ó. Se liga, aqui o 3 é como se o 3 estivesse sendo elevado a 1 aqui. Então eu vou fazer uma transformação aqui, ó. Eu vou inverter. Então vai ficar, o 3 vem para cima, tá? É como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó. Estou fazendo o caminho contrário aqui, tá? Então o 3 ele vai vir para cima, só que ele vai vir com um expoente menos 1 aqui, ó. Tá bom? Então 3 elevado a menos 1, não posso esquecer do meu x lá, vou colocar aqui fora. Bom, e agora, professor? Agora eu vou copiar a segunda parte, né? Já poderia até resolver ela aqui, mas eu vou deixar aqui para a gente ir fazendo passo a passo. Veja bem, apareceu um 3 elevado a menos 1 e elevado a x, potência de potência, a gente sabe que isso aqui, ó, nós vamos ter que fazer uma multiplicaçãozinha aqui no final. Bom, mas vamos continuando aqui. Eu tenho que deixar na mesma base, como eu comentei com vocês. Então, o 27, será que eu consigo deixar o 27 na base 3? Então, assim, esse 27 aqui. Será que eu consigo deixar ele na base 3? Bom, primeiro, nós estamos fazendo isso, nós sabemos que dá. Então, se eu pegar o 27 e fazer uma fatoração dele por 3, o que é fatorar, professor? É dividir por 3. Então, eu pegar o 27 e dividir por 3, 27 dividido para 3 vai dar 9. Dá para dividir para 3 ainda, então 9 dividido para 3 vai dar 3, e 3 dividido para 3 dá 1. Quando chega aqui, eu fiz a minha fatoração, quantos 3 apareceu aqui? Então, vai ficar 3 elevado à terceira. Então, olha só como já está aparecendo aqui, ó, já está dando melhorada. Ó. Então, aqui eu já vou inverter, tá? Vou mudar aqui, ó, 3 elevado a menos 1 elevado a x. Eu posso colocar, tanto faz aqui, ó, colocar 3 elevado a x aqui dentro, tá? E colocar esse menos 1 aqui fora, aqui já. Ou, vamos deixar do mesmo jeito que está aí. No final a gente muda, para a gente não confundir, tá bom? Então, 3 elevado a menos 1 elevado a x, e o 27 eu vou substituir aqui, ó, para 3, tá bom? Elevado à terceira, elevado a meio, beleza? Bom, quando eu chego aqui, o que eu vou fazer? Vou apagar aqui a fatoração. Quando eu chego aqui, agora eu tenho quase a potência igual à mesma base, só que é o seguinte, eu tenho uma propriedade que é potência de potência. Tá? Se eu não me engano, acho que é a quinta propriedade. Potência de potência. Quando eu tenho uma potência multiplicando um outro número ou sobre uma outra potência, a gente vai multiplicar. Ó. Então aqui como é menos 1, vai ficar menos 1 vezes x. E aqui, ó, 3 vezes meio, a gente vai fazer aqui a multiplicação. Ó. Então isso aqui vai ficar 3, né? Vou colocar o parênteses ali. E aqui, ó, 1 vezes x, aqui vai ficar menos x. Coloco o igual no meio. Aqui é a mesma ideia. Eu vou multiplicar lá. 3 vezes 1 vai dar 3. E o meio que está embaixo. Para quem não está entendendo, é isso aqui, ó. 3 vezes meio. Tá bom? Que eu fiz ali. Né? Quando eu fizer essa multiplicação aqui, vai dar 3. Como não tem nada embaixo, aqui tem 1.
sobre o 2. É esse número que eu estou colocando aqui, tá bom? Bom, continuando aí. O que acontece? Para que eu estou fazendo tudo isso daí? Agora, na nossa ideia aí, o que nós fazemos? Como a base está igual, eu posso cortar. Eu venho aqui, corto as bases. Lembra que a ideia era deixar as bases iguais? Para que eu queria deixar a base igual? Para poder cortar. E aí o que sobra lá em cima é uma equaçãozinha, né, uma equação de primeiro grau. Porque veja bem, eu tenho que menos x é igual a 3 sobre 2. Portanto, se menos x é igual a 3 sobre 2, eu posso dizer que x é igual a menos 3 sobre 2. E aí eu cheguei na resposta. Beleza? Bom, pessoal, é o seguinte, vamos lá no exemplo 2 agora. No exemplo 2 que eu coloquei aqui para a gente conversar e desenrolar ele, é o seguinte, nós temos aí uma equação exponencial, de novo a característica lá da equação está no expoente, então eu sei que é uma equação exponencial. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, que eu já coloquei aqui, já em destaque, tá, pra gente, é fazer o seguinte, ó, escrever ambos os membros como igualdade de potência na mesma base. Então sempre quando eu olhar aqui, antes de qualquer coisa, eu preciso deixar isso daí na mesma base. Se não ficar na mesma base, não vai dar certo, a gente não vai conseguir fazer, não vai sair do lugar. Então a primeira coisa que eu tenho que olhar aqui para minha equação, e eu preciso verificar o que eu posso fazer nela, o que eu posso mexer nessa equação, o que eu posso fazer para dar certo. Bom, a primeira coisa eu sei que eu tenho uma potência de potência, né? Como que eu sei disso? Porque aqui, ó, a potência e tem uma outra potência, então eu posso aplicar a propriedade de potência aqui, tá? Mas eu sei que a base é 2, então de alguma forma eu tenho que deixar esse 64 aqui na base 2, tá bom? Como que eu faço isso, professor? Primeira coisa, vamos fatorar. O 64 é um par, então dá para a gente fatorar o 64 por 2. Então vamos fatorar ele por 2. Fatorar é dividir por 2. 64 dividido para 2, né? De cabeça a gente consegue fazer aí, né? Dá 32. Quem não consegue aí só fazer, lembrar lá, ó, 64 dividido para 2. Aí eu pego aqui primeiro 6, né? 6, quantas vezes o 2 cabe aí? Tudo 6, cabe 3, sobra 0. Abaixo o 4, a mesma ideia. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 4, cabe 2 vezes. Aqui vai sobrar 0 também, então deu 32. Só que no objetivo não é falar sobre divisão, e sim a gente falar aí sobre o exponencial. Então, fazendo aí a nossa divisão, a nossa fatoração, eu tenho 64 dividido para 2 dá 32. 32 dividido para 2 dá 16. 16 dividido para 2 dá 8. 8 dividido para 2 dá 4. E vamos lá, 4 dividido para 2 dá 2 e 2 dividido para 2 dá 1. Quando chega no 1 acabou, agora eu vou fazer o seguinte. Vou contar quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então isso aqui, ó, para mim, isso daqui é 2 elevado a 6. E aí eu vou colocar aqui no meu exercício, tá bom? Então veja bem, ó, já apareceu aí 2 elevado a x, que é o nosso primeiro aqui. X mais 1, e no lugar do 64 eu vou por 2 elevado a 6. Eu posso cortar assim? Ainda não. Por quê? Tá vendo ali, ó? Tem 2 elevado a x aqui, mas, ó, eu preciso fazer essa propriedade aqui, ó. Se não me engano, é a última propriedade de potência que eu passei na última aula, que quando eu tenho, tá, lá, um número, né, aqui, ó, digamos que aqui é A e aqui é B, potência de potência, o que eu faço? Eu pego esse número aqui e aí eu faço A vezes o B, beleza? Essa é a última propriedade de potência, se não me engano, potência de potência. Bom, para a gente continuar aí o nosso exercício, vou apagar aqui, tá? Para a gente continuar no nosso exercício, o que nós vamos fazer aí? Vamos fazer essa multiplicação aqui. Então vai ficar 2 aqui embaixo, né? Eu vou fechar o parênteses. E aí eu vou fazer x vezes x. X vezes x, eu tenho x ao quadrado. Como eu multipliquei aqui, eu preciso multiplicar todos. Então, eu vou fazer o x vezes o 1 aqui. E vai ficar x, tá bom? Bom, tudo isso eu vou colocar o igual a 2 elevado a 6. Ó, agora, do jeito que está ali, eu posso cortar. Por que eu posso cortar do jeito que está ali? Porque a potência está na mesma base, o 2 está sozinho, então eu corto. Lembra que eu falei que quando eu corto, o objetivo é dar uma equaçãozinha simples? Veja bem. Agora, quando eu corto, olha o que aconteceu.
x ao quadrado mais x, que é igual a 6. Isso aqui, ó, toda vez que eu tenho um x ao quadrado, me parece uma equação de segundo grau. Só que a equação de segundo grau, ela é igual a zero. Só que aqui está igual a 6. Então, vamos resolver esse problema. X ao quadrado mais x. O 6 está positivo, a gente traz ele para cá negativo. Tudo isso aqui igual a 6. Repare que eu tenho aqui uma equação de segundo grau. Então, nós vamos ter que resolver essa equação de segundo grau aí. Para a gente resolver a equação de segundo grau, vamos lembrar a parte do que vocês talvez lembram mais fresquinho, que é Bhaskara, né? Dá para fazer soma produto, Bhaskara. Então vamos fazer para o Bhaskara aqui, para a gente relembrar. Vamos pegar o valor do A. O valor do A é sempre a quantidade de x quadrado, ou o número que está aqui na frente, eu representando aqui o x quadrado. Quantos x quadrados eu tenho aqui? Eu tenho 1x quadrado, então é uma unidade. O B é sempre quem está só o x, a incógnita sozinho, tá bom? Então assim, não tem quadrado, então aqui ó, é o meu B, tá bom? Então, o meu B, quantos x tem ali? No caso ali é um só também. E o C é o que não tem x, que no caso é o menos 6. Bom, vamos dividir a nossa lousa aqui. E aí vamos tentar resolver essa equação aqui. Primeiro de tudo, vamos lembrar a fórmula. Quem lembra a fórmula? A nossa fórmula é menos B mais ou menos a raiz do delta, né? Aí eu pego tudo isso daqui, divido por 2 vezes o A, e o nosso delta, para quem não lembra, é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, beleza? Bom, nós vamos pegar aí as informações que nós temos e vamos resolver aí essa equação, tá bom? Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos achar o nosso delta. O nosso delta, para nós lembrarmos lá, vou copiar de novo aqui a equação e aí eu vou substituindo, né? Então, o delta vai ser igual, quem é o nosso valor de B? O nosso B é o 1 ao quadrado menos 4, o nosso A também é 1 e o nosso C é menos 6. Vamos rachar o valor do delta, 1 ao quadrado, vai dar 1, qualquer número vezes 1 vezes 1 dá 1, né? Aqui, ó, vamos fazer o sinalzinho já, menos vezes menos, aí eu vou colocar o sinal de mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, eu tenho o 24. Bom, então o nosso valor do delta deu igual a 25. Legal? Bom, quando eu acho o valor do delta, eu vou jogar na segunda parte da nossa fórmula, que é a parte lá do menos B, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o A. Legal? Bom, vamos substituir também. Menos B, quem é o nosso B? Nosso B é 1. Mais ou menos a raiz do delta, que o nosso delta deu 25. Dividido por 2 vezes o nosso A, que é 1. Bom, vamos resolver essa parada aqui. Primeira coisa, vamos fazer aqui a parte de cima. Menos 1. Vou fazer o mais primeiro, tá? Vou pegar o mais primeiro. Menos 1 mais. Raiz quadrada do 25, que número multiplicado por ele mesmo, tá? Que número multiplicado por ele mesmo que dá 25? É o 5. 5 vezes 5, 25. Então, raiz quadrada de 25 é o 5. Dividido por 2 vezes o 1. Opa, já vamos colocar 2 vezes 1 é 2, né? Então, já vamos colocar aí esse número 2 e deixar ele aqui embaixo, tá? Bom, continuando aí nossa resolução, então nós temos aí, no caso, que menos 1 mais 5. Se eu devo 1, eu tenho 5, então logo eu vou ter 4, beleza? 4 dividido para 2 é igual a 2. Eu achei esse 2 aqui, eu vou chamar ele do meu x1. É um valor possível. Como é uma equação de segundo grau, eu tenho 2 valores possíveis. Então, o meu x1 deu igual a 2. Bom, e o meu x2? Será quanto que vai dar esse x2 aí? Vamos dividir a lousa aqui. E vamos tentar achar esse x2 aí. Para a gente achar o x2, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aí a parte de baixo, que é o menos. Então, o nosso x2 vai ficar assim. Ó. x2 vai ficar igual a menos b. O nosso b é menos 1. Menos o nosso valor aí da raiz do quadrado do delta, que a gente já descobriu que é 5.
e vamos dividir tudo isso por 2 vezes o meu 1. Então, o nosso x2 vai ser menos 6. Aqui eu não faço, tá, a multiplicação, porque eu estou juntando os termos. E não tem um sinal de multiplicação aqui. Menos 1 com menos 5, eu estou juntando as parcelas, então dá menos 6. 2 vezes 1 é 2, então vai dar nosso x2, dá 6 dividido para 2, que dá menos 3. Beleza? Então, quando eu cheguei no meu x1 e no meu x2, aí é só eu substituir lá na equação e aí eu cheguei na minha resposta, tá bom? Então, a solução aí da nossa equação, se eu vou colocar aqui, cadê? Nossa canetinha sumiu, aqui em cima. Então, a solução da nossa equação vai ser igual a menos 3 e quanto que deu o outro? 2. E aí eu fecho. Legal? Pessoal, essa é a nossa aula de hoje, foi sobre equações exponenciais. Desde já eu convido você para assistir nossa aula número 2, né, sobre equações exponenciais, resolvendo ela com uso de artifícios. Desde já eu convido você a acompanhar a aula número 2, que eu vou deixar na descrição. Se você gostou da aula, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Muito obrigado e até a próxima aula.